Novo Horizontino 1, Coritiba 2, uma vitória gigantesca do Coxa fora de casa e uma partida muito rica taticamente, que você vai entender agora do porquê que o Coxa venceu. Coritiba venceu mais uma vez fora de casa, está numa campanha espetacular, agora assume a liderança da competição. Provisoriamente, é claro, ainda depende de alguns resultados, mas essa vitória sobre o Novo Horizontino teve um detalhe tático e alguns detalhes táticos, melhor dizendo, muito interessantes. Você vai entender agora comigo. Sou o Matheus Santana, estou com o William Borges também para falar mais uma vez de uma grande vitória do Coxa, mais uma fora de casa e fora de seus domínios. 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, uma campanha espetacular, né, Will? Como você bem adiantou, fora de casa, o Coritiba, se em casa às vezes tem alguma dificuldade até para propor jogo, fora de casa consegue desempenhar o melhor do seu futebol. E como você citou também, muito detalhe tático, e principalmente detalhe tático na marcação. Às vezes o torcedor fica nervoso porque o time acaba recuando um pouco. Natural, porque do outro lado tem um outro adversário obrigando a isso também, mas teve bastante detalhe tático. O Mozart conseguiu espelhar o adversário em muitos momentos e neutralizar. O Coritiba até sofreu um pouco em relação ao gol que tomou, mas conseguiu depois fazer o gol no brilhantismo individual do Ronier, mas uma partida com bastante detalhe tático, que a gente vai analisar agora aqui. Antes, acho que tem um recadinho, né? O Ronier teve um brilhantismo individual muito grande. Quem brilha no nosso canal é o torcedor que está aqui acompanhando, William Borges. Porque você, torcedor Coxa Branca, é muito bem-vindo aqui. Temos uma playlist com todas as análises do Verdão para você maratonar, acompanhar e não perder nada, tá? E análise de jogador, reforço também você acompanha aqui. Então curte o vídeo, compartilha naquele grupo de WhatsApp para a gente chegar cada vez mais longe e atingir os torcedores do Coritiba também. E é claro, se você quiser se inscrever no nosso canal, você é mais do que bem-vindo para não perder nada da cobertura do Coxa, que é completa aqui no nosso canal, tá? Se quiser ser um membro também, nos apoia muito financeiramente, que a gente precisa, né, Will, também desse apoio. Um projeto independente, diferente, precisa desse tipo de apoio. Bora para análise então, William Borges? Antes disso, também adiantar para a galera, semana que vem vai ter a análise do Rodrigo Rodrigues, que provavelmente está chegando, novo centroavante aí, então vamos trazer uma análise também dele. Isso é legal também, hein? É legal, é um cara que estava na Tunísia, né, então o pessoal não está tão acostumado a ver nos últimos anos. Tá no Esperance de Tunis. Isso, e a gente cobriu aqui, inclusive, no Mundial, então a gente vai trazer uma análise dele. Mas o que importa hoje é a vitória contra o Novo Horizontino que a gente quer trazer. Começo do jogo já é uma falta para o Coritiba. Isso até não tem muito detalhe tático, tá? Mas a gente quer chamar a atenção, uma cobrança curta, e daí como o Felipe Machado conseguiu erguer a cabeça, até vou, que a gente sinaliza melhor aqui, e ver o Kozer completamente sozinho do outro lado, encontra o passe, o Kozer joga essa bola para a área e o Jaci quase faz o gol, né? Na hora até achei que seria gol quando vi o Jaci se movimentando ali, até achei meio estranha a movimentação dele com o Wagninho, mas já criando uma chance para o Coritiba numa jogada trabalhada ali. E só um destaque rápido, né? A fatiada do Machado é qualquer nota também, né? Porque Foi uma coisa é bonito, você né? pensar e ver a oportunidade, outra é você mandar perfeito como ele mandou. Exatamente. A gente já destacou várias vezes isso aqui também, né? E ele quase queimou a gente, mas tá tudo bem. Fizemos uma análise dele, ele foi expulso, É verdade. errou contra o Paysandu, mas tá tudo bem, ainda tem crédito com a gente. Aqui o que a gente quer destacar no início da partida, o Coritiba normalmente marca num 4, tem a primeira linha de 4 que não tá aparecendo na imagem, mas segunda linha de 4 e o Josué e o De La Torre nessa linha de cima, num 4-4-2. Porém, o Novo Horizontino jogava num 3-4-3 e muitas vezes empurra 6 jogadores na última linha. Grava essa ideia que a gente vai falar melhor sobre isso. Mas aqui a gente quer mostrar um 4-4-2 do Coritiba bem desenhado, que é o tradicional ali, até às vezes o ponta desce para fazer uma linha de 5, enfim. E aqui a gente mostra a linha de 3 do Novo Horizontino na construção. E 3-2, você tem superioridade. O que é essa chave da questão que a gente vai mostrar daqui a pouco, que o Mozart fez uma mudança no primeiro tempo? Porque o Novo Horizontino sempre tinha superioridade, 3-2. Acho que esse foi o começo do jogo, né? Isso foi a chave do começo do jogo, porque o Coritiba com 2 jogadores para marcar 3, logicamente você está em inferioridade, você não vai conseguir marcar. Roda a bola. E daí dá um desencaixe, que é o que a gente quer citar aqui. O Coritiba focava muito em tentar marcar o meio, mas mesmo assim, ó, deixou livre o Fábio Matheus, se eu não me engano aqui, e daí, ó, como concentra jogadores pelo meio, o Cleison mesmo fecha aqui junto, e você deixa a ala aberta. Então, o lateral do Novo Horizontino, o ala do Novo Horizontino, que era o Rai Ramos ontem, né? Estava completamente aberto para fazer o cruzamento. Muito espaço para ele fazer. O cruzamento, inclusive o gol, também teve certo espaço, que a gente vai falar melhor. E daí, na última linha também. quantos jogadores do Novo Horizontino... Até vou voltar aqui para ver a nossa marcação. Porque nesse momento, o Coxa está muito fechado no meio, depois aqui são 4 jogadores para 4, né? 4 para 4. É uma situação que não é favorável para ninguém. É extremamente favorável para o ataque, né? Essa igualdade. Tanto que dá um rebuliço dentro da área ali e o Novo Horizontino quase faz o gol. O Maicon até tem calma para tirar ela. Mas é uma situação que a gente quis destacar. O Coritiba tentou fechar bastante o meio, deixou a ala aberta, muito espaço para cruzamento e gerou uma igualdade dentro da área que foi prejudicial e quase sofreu o gol. Aqui o gol do Coritiba já na sequência da partida, né? O gol saiu cedo, não me lembro exatamente quantos minutos, mas é um gol que saiu cedo. Minutos. O que a gente quer destacar nesse lance? Uma jogada de escanteio, beleza, não tem o que destacar disso, mas a continuação da combinação de jogada entre Josué e Ronier. Se você viu a nossa análise aqui, que eu até vou travar na hora certa aqui.
Se você viu a nossa análise da partida contra o Vila Nova, você lembra que o Coritiba fez muitas combinações pela direita, com Alex Silva, Josué e Ronier. Inclusive, os gols saíram por aquele lado, entre outras jogadas que geraram chances e o Coritiba conseguiu criar. Nesse caso, o que eu quero destacar é a combinação curta entre bons jogadores. Ronier, Josué e Cleison fazem essa aproximação, você vê praticamente um triângulo aproximado ali, e com toques curtos, por mais que esteja em igualdade, eles conseguem ter superioridade porque eles têm qualidade e ficam em vantagem. Você vê que o Ronier daí consegue o passe para o Cleison, que Cleison faz o cruzamento, a defesa afasta, Ronier consegue conferir e daí uma baita finalização, né? Até soltar ali, por mais que estivesse fechado ali por 2 jogadores, ele consegue fazer uma baita finalização. Ali, era a única solução para ele, chutar no gol. Exatamente. Ali, individualidade. Tá? Essa parte final do gol, individualidade. Mérito total do Ronier, que acompanhou a jogada, conseguiu fazer uma boa finalização. O que a gente quer destacar no início é essa combinação curta. Bons jogadores fazendo combinação curta e gerando esse toque que abre a defesa, né? O Josué gosta muito disso, esse joguinho curto. Josué e Ronier é muito comum. Varia o outro, como foi o Alex Silva na outra partida, o Cleison nessa partida, mas o que eu quero destacar é essa combinação curta que abre espaço, tanto que a gente viu o Cleison fazendo o cruzamento sozinho. Não foi aproveitado no cruzamento, mas do rebote o Coritiba conseguiu fazer o gol. E eu acho que dá pra gente destacar nesse começo de jogo como a parte técnica do Coritiba estava bem aguçada nesse jogo, né? Porque tecnicamente você vê na tabela, até na finalização do Ronier mesmo, até na outra jogada, o passe do Machado, tecnicamente o Coritiba esteve muito bem nesse jogo. Né? E me chamou a atenção isso também. Com menos erros, às vezes, do que o habitual, né? Exatamente. A finalizando bem no gol e tecnicamente mesmo, questão de passe, visão de jogo, movimentações, tudo que engloba a parte técnica mesmo, o Coritiba estava bem. O próprio Ronier, que vem recuperando seu futebol, é um jogador que muitas vezes estava tendo um erro técnico. Estava tendo escolha, decisão errada. E você veja nessa partida, daí pega uma confiança, né? É o tipo de partida que ele pode embalar aí na carreira. O que a gente quer citar? Você lembra que a gente falou que o Novo Horizontino constrói com 3? Aí é a chave da questão. Coritiba, o Mozart fez uma mudança ainda no primeiro tempo, puxando o Josué para fazer a marcação da direita. O Cleison subiu um pouco essa linha. O Cleison já marcava pela esquerda, mas marcava numa linha de 4 embaixo. Agora ele está marcando na linha de 3 em cima, para igualar com esses defensores do Novo Horizontino. Então você não tem mais a superioridade na construção. Tá 3-3. Coritiba praticamente fez um 3-4-3, mas um 3-4-3 que variava bastante. Por quê? Porque o Ronier descia muitas vezes para fazer até vou soltar aqui uma linha de 5 e daí virava um 5-2-3, muitas vezes um 5-3-2, porque o Cleison daí descia um pouquinho dependendo da situação. Mas você percebe que o Coritiba muito bem fechado para um Novo Horizontino que muitas vezes ataca com 6. Então você precisa ter uma defesa equilibrada para conseguir neutralizar o adversário. E o que a gente quer destacar disso é como o Coritiba constrangeu o Novo Horizontino. Você fechou a porta. E aqui é o X da questão. 2 jogadores para quantos do Coritiba ali? Até tem um terceiro que pode chegar, mas olha a superioridade do Coritiba. E esse balão para dentro da área é muito mais favorável para quem, Matheus Santana? Exatamente, para a defesa, né? Esse balão daí é favorável demais para o Jaci, para o Maicon fazer esse corte tranquilo como foi feito, né? Mas é legal nessa jogada como a gente vê o Novo Horizontino tocando a bola e vê que não acha espaço, porque tá encaixadinho, né? Mais uma vez a gente cita o Josué pela direita, a gente percebe... Os encaixes aqui, né? Isso. Todo mundo encaixadinho. E aqui, no caso, daí é o 5-3-2 que eu falei, né? Claro, tem uma variação do 3-4-3 pro 5-3-2, pro 5-2-3 quando o Cleison veio igualar, mas como a defesa estava fechada, a bola rodou, agora a gente percebe o Josué marcando a direita, o Delator, essa linha de 3 aqui e o 5, com o Ronier até um pouquinho mais avançado, podia ter deixado. 5-3-2 que vira praticamente um 5-4-1, inclusive, né, com o Delator sobrando. Então a gente vê a variação, mas principalmente para conseguir igualar o sistema de jogo do Novo Horizontino. E aqui a gente consegue ver como o Novo Horizontino coloca vários jogadores na última linha. Olha, aqui tem 4, tem o Raí ainda que não aparece, além desse meio campo aqui chegando também. Então a gente percebe que o Novo Horizontino obriga bastante também o adversário a se defender, e ainda mais na situação da partida, né? Que o Coritiba estava vencendo, que é natural o Novo Horizontino sair mais porque precisa do placar. E aqui a gente vai deixando rolar também e já muda o sistema. Aqui, ó, por exemplo, o Cleison estava fechando no 5-3-2. Aqui a gente já vai ver ele subindo a linha para fechar a esquerda, porque ele já pode voltar para o esquema tradicional de igualar com os três zagueiros. Mas me chama a atenção também, Will, como essa mudança foi feita durante a partida, né? No Coritiba, a gente viu que começou num 4-4-2, e como o time estava com uma orientação, todo mundo estava entendendo o que tinha que ser feito. Você vê que até no momento que o Novo Horizontino volta a bola para trás, todo mundo sai no seu, fechando espaço para realmente constranger a subida do Novo Horizontino. Não tem espaço para o Novo Horizontino jogar. E você pontuou, a mudança foi durante o primeiro tempo. Uma coisa é você voltar do intervalo com essa mudança pré-estabelecida, onde o treinador tem tempo, chama todo mundo no vestiário e consegue equilibrar essa mudança. Não, foi durante ali 20 e poucos minutos. Ó, temos que mudar e é bem o que você falou. O entendimento das posições, aonde cada um tinha que vir, perfeito. Como eu falei, uma coisa é você mudar no intervalo, com tempo, mas durante a partida é muito mais difícil. E aqui a gente observa de volta, que a gente quer chamar de volta.
5-4-1, com o Josué bem pela direita marcando. Repara que da metade para o final do primeiro tempo, o Josué na marcação completamente pelo lado direito. E a gente quer destacar isso, principalmente dessa parte de marcação do Coritiba. Futebol não é só atacar, futebol não é só fazer gol, futebol também tem a parte de marcar. Eu entendo que o torcedor muitas vezes... E a gente se pergunta, cadê o Ronier? Aí chegou. Nessa linha de 5 de baixo. Isso destaca mais ainda os gols que o Ronier fez ontem. Porque ele teve que marcar muitas vezes numa linha de 5, quase como um... E marcando bem, né? Isso, negando espaço ali. Quase como um lateral direito. E, ao mesmo tempo, também foi lá na frente e fez 2 gols. Então, destaca principalmente também a parte física do jogador, né? Porque você marcar na linha de baixo e você ter que atacar muitas vezes lá na linha de cima, pisando na área, fazendo gol, fisicamente você tem que estar em dia, senão você não consegue. Eu acho que, exatamente, isso aí é fundamental, né? A parte física dele é exemplar, né? No Curitiba tem um preparo físico muito bom, acho que da equipe inteira até, né? Mas ele é um expoente nisso. Mas o que me chama a atenção no futebol dele é que, taticamente, ele já estava bem. Ele já fazia um papel muito importante. Isso aqui, ele estava fazendo todo jogo. Toda a análise que a gente trouxe aqui, a gente destacou a parte sem bola dele. Agora, a parte com bola, nesse jogo, me deu um ânimo ainda maior, sabe? Porque contra o Vila Nova, já achei ele muito bem. A gente mostrou ele, né? No 5-3-2, ele pelo lado direito. Contra o Operário, a gente mostrou alguns lances dele marcando lá embaixo. O que importava é a parte técnica, né? Porque agora, realmente, a gente está vendo toda a qualidade dele com bola. Que ele não estava conseguindo mostrar tanto, né? E que entregou em outros momentos. E que nos anima agora. Que não entregou principalmente ano passado, né? Sim. Ano passado ele foi o grande expoente técnico do Coritiba, né? E agora, nesse jogo, ele foi o Ronier que a gente conhece mesmo, né? Que a gente espera, né? Que seja. Exatamente. E, assim, acho que a tendência é pegar confiança. Os 2 gols de ontem dão muita confiança pro jogador. O gol contra o Atlético já dava uma confiança maior, porque foi o primeiro no Brasileiro. A tendência é, com os 2 gols de ontem, pegar ainda mais confiança e no momento certo, né? É o momento para você embalar para ter uma sequência boa na Série B. Aqui a construção do Coritiba com 4 jogadores e o Machado sendo esse 1, né? É quase um 4-1 ali para sair, porque ontem você tinha o Kozer em vez do... Kozer, como preferir, em vez do Alex Silva. Então você veja que é uma saída sem um ala. É uma saída muito posicionada, né? O João espetava um pouco mais muitas vezes. O Maicon com espaços fechados, com o Novo Horizontino apertando bastante, acha um passe, daí a gente quer destacar o Josué. Josué, muitas vezes, tinha que marcar pela direita. Até no segundo tempo já não mais, né? Que a gente está no segundo tempo. A gente quer destacar a movimentação do Josué. Puxar para... Cara, ele está cercado, né? Por 3 jogadores ali, consegue dar um toque de calcanhar. O Josué é um jogador que a gente sempre cita aqui, muito inquieto. Muito inquieto, ele tenta buscar o jogo a todo momento. A gente, cai para esse lado aqui, consegue clarear o passe. O Cleison até segura a jogada ali, não consegue devolver, né? Não consegue devolver exatamente nele. Até vou voltar ali, porque tem a marcação do Sebastião Gomes, né? Aí. É um detalhe importante. O que acontece? O Cleison está de costas e o Josué está livre. A gente percebe essa movimentação do Sebastião Gomes. O Sebastião Gomes já meio que imagina que esse passe venha longo, ele ataca o espaço. E daí tem a visão de jogo e a qualidade do Josué também. A partir do momento que a bola chega nele, o Josué consegue encontrar e você veja que o Sebastião já estava projetado. Sebastião... Esse quando você fala num cara inquieto, que é o Josué, outro cara inquieto é o Sebas, né? Esse aí não para de correr o tempo inteiro. Esse lance aqui é outro exemplo. Inclusive, o Sebastião Gomes está na nossa pauta aqui para uma análise. Cara, o Sebastião Gomes, o que ele corre a partida inteira, e a gente vai ver ainda, tem alguns lances dele atacando a última linha e o quanto ele marca e ataca, é um negócio absurdo. Se ele conseguisse construir um pouquinho mais, seria um jogador de outra prateleira completamente, assim, só que ele tem um pouco mais de dificuldade na construção, mas o que ele corre, se doa e marca é um negócio absurdo. Chamar a atenção agora para a gente está colocando os lances por ordem cronológica, tá? Aqui pode ter lance de marcação, pode ter lance de ataque, mas a gente tentou seguir uma base cronológica de como foi a partida e os detalhes táticos que aconteceram. Que uma saída curta do Coritiba, o Coritiba tenta muitas vezes evitar dar o chutão. Mais uma vez que a gente citou, é um 4, né? Porque o Kozer não está aparecendo na imagem, com o Machado vindo buscar essa bola dos zagueiros, enfim, do lateral. E aqui até destacar o Sebastião Gomes, vindo fazer essa saída pela esquerda, ajudar o Joãozinho, acha o Josué do outro lado, então a gente mostrou um lance. O Josué pela direita. Pode falar. Você ia falar do Josué, mas eu ia ressaltar rapidamente antes o Sebastião Gomes, né? Porque ele está construindo por dentro, ele é esse primeiro cara na saída. Quando ele vê que a bola vai no João, que também fez um grande jogo, tá? Vale a gente destacar o João, assim como o Kozer, que você já falou. 2 jogadores aí que entraram meio que numa fogueira e que jogaram muito. O Sebas, ele dá essa movimentação para virar uma opção para o João. Eu até me confundi, eu achei que era o Machado, era o Sebas ali. Se ele não faz isso, o João não ia ter para que passar. Então, assim, a movimentação toda foi muito bem feita, né? E o Sebas, de novo, mostrando ser esse cara um pouco inquieto, né? Porque ele sai do meio e vem dessa opção. Ele pode pecar, muitas vezes, na questão do excesso. Né? Pode pecar no excesso. Agora, na omissão, o Sebas não pega. Exatamente. E ele tenta, procura, enfim, ele se apresenta para o jogo. Consegue encontrar o Josué, e daí agora a gente percebe o Josué mais à direita, como a gente falou, inquieto, abre a bola para o Ronier, que a gente quer chamar a atenção, bons toques. E agora, mais uma vez, você lembra do lance do gol ali, que eu até vou voltar aqui na hora do Ronier dar o toque.
Lance do gol que eu citei, aproximação em jogo curto, como o Ronier e Josué estão fazendo muito isso. E aqui vai ser mais uma vez. Joguinho curto entre os dois, muito bem marcado por 4, esse joguinho curto deles funciona. Tanto que consegue o Josué devolver para o Ronier e o Ronier abre o campo para o João Almeida. E daí já está meio que bagunçada a defesa do Novo Horizontino. Joãozinho encontra o Josué por dentro. Mais uma vez esse joguinho curto aí com o Sebastião Gomes. E o Josué não consegue terminar a jogada da melhor forma. Mas mais uma vez, linda, né? Destacando o joguinho curto, a combinação. O Josué, que estava aqui, terminou dentro da área. Então você pega, ele dominou essa bola aqui, já até passou o lance, né? Mas ele dominou essa bola aqui. Também, né? Foi parar dentro da área. Exato, perfeito. Cara, se parar para prestar atenção, o João que recebeu essa bola na esquerda, ele termina aqui por dentro. O Sebas, que foi o cara que deu a opção, que virou uma bola sensacional para o Josué e dessa movimentação toda, ele tá lá na ponta esquerda, junto com o Josué, que estava na direita. É a troca de peças, movimentação, perfeito. O Sebastião Gomes e o João participaram aqui, do início, da construção da jogada e terminaram lá. O Josué, que estava por aqui, terminou lá também. Perfeito, perfeito. Então, a jogada foi espetacular, né? Essa jogada deu gosto. Não, e começou com o Morisco. E começou com o Morisco. E assim, uma das várias jogadas que o Coxa fez muito bem, e daí por isso que eu ressalto também a parte técnica. Tecnicamente, a jogada impecável. Tava conseguindo. A gente quer destacar do segundo tempo. O Novo Horizontino mudou o esquema no intervalo. A gente falou muitas vezes que eles atuavam com 3 zagueiros. O Loser tirou um zagueiro e colocou mais um meio-campista, daí fazendo uma linha de 4. Então a marcação já mudou do Coritiba. Não precisava mais ser aquela marcação com os 3 tentando constranger os 3 zagueiros. Podia voltar ao tradicional 4-4-2 do Coritiba, é o que a gente vai destacar muitas vezes daqui para frente. Aqui até é uma saída em 3, mas não é uma saída em 3, porque esse aqui é o volante, tá? Ele desce para ajudar, mas ele é o volante. É o Fábio Matheus, né? Mas a gente percebe até como o Coritiba consegue constranger ali o passe, obriga a voltar. O Fábio Matheus, percebe, ele vem fazer uma saída em 3, mas ele vai se posicionar como volante novamente. Não era uma saída em 3, tá? Muitas vezes se tornava, mas... E nessa mudança, o Dantas, que era o zagueiro pela esquerda, veio pro meio, né? Isso, ele se tornou um volante. Tá aqui o Dantas. O Dantas era o zagueiro no primeiro turno. E aqui eu quero destacar um negócio. Deixa eu ver se vai ficar marcado. Não. Quando o Moses faz a alteração do Josué e do Machado... O Josué, exatamente. Capta o som da transmissão falando que eu fiz essa mudança porque eles estão marcando num 2-2-6. Eles estão atacando num 2-2-6. E aqui fica claro. 2, 2 e 6 jogadores na última linha. Então o que o Mozart pensou em posicionar melhores jogadores, trazer mais gente para você não ficar em inferioridade numérica na hora. Eu escutei ele falando do 2-2-6 e falei, porra, eu não tinha prestado atenção, o Mozart me mostrou essa daí. E isso entra um pouco, porque pelo menos na minha visão, o jogo de ontem foi um jogo em que o Coritiba não escolheu marcar tão baixo. Ele foi obrigado porque o Novo Horizontino fez essa mudança, colocou 6 jogadores na última linha e aí o Coritiba teve que responder. Você não vai manter a sua postura e ter inferioridade na tua última linha, porque daí qualquer bola quebrada lá, você tem menos gente para brigar por ela. E aí você pode criar uma chance, o Novo Horizontino poderia criar uma oportunidade, né? Então o Mozart respondeu com essas substituições a uma movimentação do Novo Horizontino que estava gerando vantagem nisso. Perfeito. E aí teve que entrar o Giovani para fazer essa posição ali mais na frente. Ganhar mais duelos. Ganhar mais duelos, um cara mais de combate. O próprio Depena entrou bem também no jogo, gostei. Aí você teve também os seus pontas descendo muito. Ronier fazendo muito esse trabalho. O Yuri Castilho, depois que entrou, né? Falo Ronier porque o Ronier, eu escutei ali que ele gosta, diz que é Ronier, né? Mas vou chamar de Ronier, fica tá tudo a critério certo. de cada um, tá? Mas aí, então, ontem foi uma situação em que o Coritiba foi obrigado a ter que se defender um pouco mais. E aí, por isso que aconteceu essa mudança também. E o que a gente quer citar aqui? 6 jogadores do Novo Horizontino atacando essa última linha. E olha como o Coritiba tá bem povoado. Tem uma linha de 5 com o Ronier fechando o lado direito. Aqui, 5, 3, 2 jogadores. Então, por mais que... que aqui, por exemplo, se esse jogador fizer a movimentação... Se você der um play aí, vai entrar a marcação certinho. Aí, garoto. No 5, 3, 2... Por exemplo, se esse jogador for para a última linha e transformar em 6 da última linha do Novo Horizontino, o Sebastião Gomes desce junto, o Cleison faz um encaixe e vira até uma linha de 6 do Coritiba muitas vezes. É que nesse momento ali já tinha 6 jogadores e esse aqui era sei lá quem que era esse jogador aí. Mas enfim, o Novo Horizontino metendo 6 jogadores na última linha, obrigando o Coritiba. O Coxa constrangendo o Novo Horizontino. Eles não têm muita opção naquele momento. Agora vão ter desencaixes. Até é uma postura meio louca do Novo Horizontino, né? Você construindo um 2-2-6, se você perde essa bola, o Coritiba mostrou isso no final do jogo com bons contra-ataques, fica todo mundo exposto, né? Era um momento que o Coritiba, pior na partida na questão ofensiva, não estava conseguindo transicionar, não estava conseguindo utilizar o contra-ataque ao seu favor. Até foi um momento de, bem defensivamente, mas com dificuldade para fazer a transição. Isso é um ponto a se destacar de ontem, mas beleza. Aqui, o que eu quero chamar, o único lance... Nem o gol foi tão desorganizado assim. O único lance que o Coritiba esteve desorganizado. Perde essa bola no ataque, o Novo Horizontino consegue transicionar rápido e aqui pega um Coritiba bagunçado.
Você percebe correndo para trás, né? O que a gente diz, que você em situação de vulnerabilidade. 5 jogadores do Novo Horizontino contra 3 do Coritiba para um contra-ataque. É muito difícil. Até para os jogadores do... até tinha 4, perdão. 5 contra 4, mas em velocidade o Coritiba correndo para trás e é uma chance em que o Rômulo quase faz o gol. O Morisco faz... Foi a única defesa mesmo, de fato, do Morisco na partida. Mas é o momento... A única jogada que o Coritiba esteve bagunçado. Nem no gol ele estava bagunçado como foi nesse lance, que daí gerou uma boa chance que não deveria acontecer. E no gol não estava, como a gente vai ver agora, né? É o que a gente vai ver. Joãozinho tá sem opção, tá sem espaço, por isso que a gente cita. O Coritiba estava com dificuldades no contra-ataque. Não tinha essa transição muito bem feita, principalmente no segundo tempo. O João perde a bola ali, até não é nem culpa dele, é porque ele não tinha opção. E que a gente... O Yama é um volante muito bom, eu não entendi nem por que ele começou no banco, mas ele entrou e melhorou o time. Mas o Loser deu uma bagunçada ontem, botou bastante jogadores no banco, acho que ele estava insatisfeito com alguma coisa, ele, Robson, Friso, Rodrigo Soares, que é o lateral direito, geralmente estava no banco, enfim, alguns jogadores não estavam. Eu até não consegui descobrir o porquê ainda. O que eu quero citar, Ray Ramos é um lateral, um ala ofensivo, que finaliza muito de fora da área. Aqui, qual foi o erro do Coritiba? Estava desajeitado porque o João que perdeu a bola, tanto que você percebe o Jaci marcando aqui na do João, o João tem que recompor por dentro, eles estão trocados ali, mas a gente percebe que o Coritiba está com bastante gente. O Coritiba está com bastante jogadores, mas por conta desse desencaixe de Jaci e João Almeida, dá muito espaço para o Raí. E é o Raí que finaliza. Eu acho que era o Castilho ali, Will. Era o Castilho, perdão, errei nessa daí. Mas o Castilho entrou pra isso mesmo. O Castilho desceu para cobrir o João, até me confundi nessa, perdão. Mas o Castilho desceu para fazer essa marcação do João, teve que corrigir. Mas o Coritiba, aqui, o único erro foi demorar para fechar o Raí. O Raí que teve espaço dele. O Raí que teve espaço. Daí a defesa, você percebe que o Coritiba estava com superioridade na defesa ali. Tinha mais jogadores, mas do jeito que a bola vem... Minha forma de enxergar o erro dessa jogada foi muito espaço para o Raí conduzir ela. Dentro da área ali até entendo que o Coritiba estava em superioridade, mas uma bola mais difícil, mais mascada ali, que encostou em alguém e entra. Então eu encaro como problema da jogada o Ray Ramos com espaço para finalizar, cruzar, enfim. Ele até deu aquele chutamento, né? Se fosse pra gente apontar alguma coisa, seria realmente isso. O espaço do Raí ali pra finalizar. Porque foi um golzinho morto, hein, cara? Esse golzinho dói tomar. Porque, cara, você tá em superioridade, o seu time tá bem postado ali, o lateral não, um chutamento, um desvio. O Fris só colocou o pé na bola. Ele não quis colocar essa bola, ele só colocou o pé na bola. Tudo bem, ele direcionou, né? Mas ele não, sabe, não jogou, não deu um chute. Ele só posicionou o pé e a bola acabou entrando. Beleza, mérito do Novo Horizontino, mas dói tomar esse gol mortinho aí, hein, cara? E é um gol que parecia que tinha colocado, né, jogou fora a partida do Coritiba ali, no máximo ia conseguir um empate, parecia que não ia ter força para conseguir atacar, enfim. E o Coritiba começou a sair mais, parece que tomou gol, deu uma acordada nessa parte ofensiva, que é o que a gente quer citar. O Coritiba perde uma bola ofensivamente, até destacar, o Coritiba perde, daí, se eu não me engano, vira um tiro de meta pro Novo Horizontino. Vamos voltar aqui para... É que não tem o começo da... não, mas voltar já. O Coritiba perde, a bola vira uma saída de bola no Novo Horizontino. Friso tenta dar uma caneta no Sebastião Gomes, né? Parei bem nesse take aqui, nessa imagem aqui. Não ia conseguir nunca. Sebastião Gomes faz o corte, já liga muito bem o Gustavo Coutinho, consegue segurar bem, destacar também isso. Gustavo Coutinho conseguiu fazer a parede, segurar a bola, sustentar, abre pro Depena. Eu vou deixar rolando para não ficar parando também o gol. Destacar o Sebastião Gomes fazendo a ultrapassagem já pelo lado esquerdo, Depena com um toque. Depena aí é piada, né, cara? A gente sempre diz, né, que e a qualidade do Ronier para finalizar. Bom, com certeza. De novo aí, porque esse gol merece um replay, né? Com o maior prazer. E eu só queria destacar uma coisa. Eu vou voltar aqui desde o início. Volta desde o início. Aí. Primeiro, né, essa caneta aí que você falou que nem no treino deveria acontecer, tá? Exatamente. Baseado na qualidade do Sebastião Gomes. Vou parar aqui agora. Parede do Coutinho, espetacular. E pode Isso dar eu queria um pouquinho pra frente. Na próxima marcação, na hora que o Depena vai dar o passe. Aí mesmo. Porque o que é o seguinte, cara, se o Depena não dá esse passe de primeira, provavelmente o marcador ia chegar aqui no Ronier. Sim, ia perder o tempo. Ia perder o tempo. E aí, cara, esse toque dele é fundamental porque vai de encontro à movimentação do Ronier e é um toque de primeira perfeito. Assim, ele entrou... Em progressão. Em progressão, o Ronier podia chutar essa bola direto no gol, se ele quisesse. Podia. Mas ele acabou fazendo uma jogada ainda mais bonita, né? Até vamos soltar então para deixa aí, rolar, né? Deixa rolar. Que daí a calma dele... Meu Deus, cara. Porque podia até chutar travado, talvez. Então a calma dele, não tem nem o que falar. Foi um golaço. Um golaço para pegar ainda mais confiança, como a gente citou. E daí um momento ficou favorável para o Coritiba, né? Esse segundo gol aí trouxe o jogo para o Coritiba. Mais uma vez, negando espaços. Muitos jogadores do Coritiba dentro da área. Até nesse momento não importava tanto atacar, e sim fechar a casinha para conseguir se defender. Já no final do jogo, o que a gente quer destacar? É uma chance que o Coritiba vai criar. O Gustavo Coutinho vai trombar ali, enfim. Olha como o Coritiba... O que eu quero chamar a atenção é o Sebastião Gomes. Porque o Sebastião Gomes, aos 50 minutos, é um cara incansável. É um cara que não para de correr. César Martins até sentiu ali, parou de correr em cima do Coutinho. Olha onde o Sebastião Gomes estava novamente. 50 minutos de partida. Contra o Vila Nova, ele ganha uma bola na frente e sai um gol do Coritiba. Contra o Novo Horizontino, ele ganha uma bola aqui do meio para frente e sai o gol do Coritiba.
Aos 50 minutos, olha onde ele estava atacando essa última linha. A gente até vai fazer uma sacanagem com ele agora aqui, porque ele tinha o passe pro Depena, ali ele errou, tá? Ele errou, porque ele tinha o passe pro Depena, o Depena com muito mais campo e muito mais corpo aqui, né? para conseguir finalizar, só que ele queria fazer o dele Deu também. pena né? do Depena. Exatamente. E quase que fez um golaço o Sebastião Gomes. Ali tinha que ter tocado essa bola, mas o que eu queria destacar é a força física e aos 50 minutos de partida, né? E como ele tem sido importante nesse pé de pressiona, muitas vezes, de roubar a bola lá em cima e fazer o gol pro Coritiba. É um jogador decisivo, por isso que vai ter análise dele daqui. Rodrigo Rodrigues passou na frente, é prioridade porque é contratação, mas Sebastião Gomes logo vem a análise também. Eu não condeno o Sebas nessa última jogada, porque eu já fiz muitas jogadas assim, tá? De tomar uma decisão errada ali, de ser meio fominha. Eu sei. Você sabe, né? Muitas vezes eu era o Depena ali esperando. É verdade. Mas assim, tanto que ele correu, cara, tanto que ele se dedicou, apareceu uma chance de ouro no final ali, por isso que eu não condeno, tá? Mas a jogada ali no Depena, porque se ele toca ali, o Depena fatalmente faria o gol. E o Depena entrou bem, tá? Vale a gente destacar isso. E no lugar do Josué, no lugar do Josué, enfim, ainda, que é o ritmista a do time. referência do time, né? Então é um cara que merece mais oportunidades, né? Assim como o João Almeida, tá? Que pra mim é um lateral muito bom, um piado coxa, né? E formado no clube, tem as características tanto ofensivas quanto defensivas que ele já mostrou. Mais ofensivas do que defensivas. Mais ofensivas que defensivas. Mas assim, é um menino que tá pedindo oportunidades, tá? E espero que ele ganhe cada vez mais. Eu acho que em outras partidas ele teve dificuldade defensiva, mas esse tipo de partida, com o nível de enfrentamento, com um Novo Horizontino que ataca muito a última linha, que joga com alas nas costas dos laterais, e ele conseguiu se sair bem, eu acho que ele ganha confiança, ainda mais agora com essa sequência aí. O Alex Silva parece que está lesionado, Bruno Melo também se lesionou, o Zeca tudo bem, volta para a próxima partida. Mas eu acho que ele pode ter mais oportunidades e, assim, desenvolver ainda mais essa parte defensiva. Falando do jogo, Matheus. Mas rapidinho, a parte defensiva que mais me chamou a atenção do João foi abaixo, né? Foi naquele jogo contra o CRB. Mas naquele jogo ele ficou sozinho para marcar 3 jogadores. Sobrecarregado. Aí ele sofreu, né? Aí realmente não tem como. É que contra o Atlético Goianiense ele sofreu um pouquinho também. Contra o CRB foi muito mais. Até porque o Coritiba sofreu muito naquele jogo defensivamente, né? Foi obrigado a marcar muito e o CRB atacando bastante. Mas acho que é um. Mas tá evoluindo. A gente fez aqui, antes de começar o Brasileirão, um jogador para ficar de olho no Coritiba, a gente colocou o João Almeida. Porque é um jogador que a gente colocava como um possível destaque, enfim, uma joia a ser lapidada. Falando para finalizar, sobre a partida, uma baita vitória, Coritiba fora de casa mais uma vez, com uma grande partida, né? Às vezes dentro de casa tem dificuldades. Destacar essa parte do Mozart que a gente falou, de espelhar o time adversário, de conseguir taticamente neutralizar o time adversário. A gente percebe o Novo Horizontino, um adversário muito forte dentro de casa. Não tinha perdido ainda, né? É o terceiro colocado, enfim, muito bem na competição, criou poucas chances de gol. Teve volume? Teve domínio territorial? Teve. Rodar a bola para cá e para lá. Mas chance de gol? Grande chance o Novo Horizontino não teve. Teve o gol e teve esse chute do Rômulo ali, que foi um desencaixe de marcação do Coritiba. Então a gente vê como o Coritiba nega espaço, como o Coritiba consegue neutralizar o adversário. Se ofensivamente ainda falta, quando chega, às vezes é muito terminal. A gente percebe que chegou poucas vezes e conseguiu fazer 2 gols. Então tem essa parte ofensiva para melhorar, mas essa parte defensiva e tática, o entendimento tático, como você citou, o entendimento tático dentro do próprio tempo, né? Você conseguir arrumar o time e consertar as peças que não estão tão certas dentro do tempo, sem precisar ir para o intervalo, enfim, e mexer, extremamente interessante, Matheus. Mostra um time muito bem treinado, né? Uma grande vitória. E assim, jogos como esse mostram pra gente como o Coritiba pode melhorar ofensivamente. Porque em outras partidas, e a maioria das partidas fora de casa, ou até dentro de casa mesmo, o Coritiba não conseguiu ter um tipo de produção parecido. É claro que cada partida tem suas circunstâncias específicas. Tem suas nuances. Tem suas nuances. Mas o Coritiba ofensivamente pode entregar mais, assim como entregou nessa partida de ontem. Tecnicamente, uma partida muito boa e vale a gente destacar, né? O Novo Horizontino dentro de casa não tinha perdido, né? 7 vitórias, 4 empates em 11 jogos. O Novo Horizontino tinha perdido apenas 3 vezes na competição. Era o time que menos tinha perdido na competição. Então ainda aumenta e valoriza cada vez mais essa vitória. Grande vitória, Matheus. E Coritiba na liderança. Na liderança, vamos esperar o jogo do Goiás agora para ver, né? É isso aí. Torcedor do Coritiba, você que está aqui acompanhando essa análise, qual a sua visão dessa partida, o que achou também da nossa análise aqui que a gente traz para você. Você que imagino que já acompanha aqui o nosso trabalho, mas se não, se inscreva no nosso canal, fica à vontade aqui porque temos uma playlist com todas as análises do Coritiba, como eu já trouxe. Vai ter análise de reforço, sempre tem aqui no nosso canal, então a cobertura é completa. Jogadores de destaque também, a gente traz uma análise bem legal aqui para vocês. Então peço a você que se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, joga no grupo de WhatsApp para a galera acompanhar, não perder nada das melhores análises táticas do Verdão que você encontra aqui no nosso canal. Se quiser ser um membro também, a gente fica muito feliz com o apoio de vocês. Um grande abraço, eu espero você no próximo vídeo.